Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao resumo dos livros da Bíblia. E hoje é o dia do segundo livro de Samuel. Eu vou dar uma recapitulada rápida até aqui, mas para você ter uma noção, você que está chegando agora, mas visite os programas anteriores para você entender a sequência do que Deus tem falado na sua palavra. Amém? No livro de Gênesis, ele conta sobre o início de todas as coisas, sobre a aliança com os patriarcas, Abraão e seus filhos, e como o povo de Deus foi parar no Egito. No livro de Êxodo, ele fala dessa escravidão que o povo acabou ficando lá no Egito e como ele enviou um libertador, que foi Moisés. Então, conta a história da libertação deles do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, tudo o que aconteceu no deserto, os 10 mandamentos, a aliança de Deus com eles, todas as dificuldades. O livro de Levítico, Números e Deuteronômio também acontece no deserto, orientando as leis que eles deveriam ter como povo, como que eles deveriam seguir a Deus. No livro de Josué, finalmente eles entram nessa terra prometida, nessa terra que Deus tinha prometido lá para Abraão. Eles entram através da liderança de Josué, porque Moisés morre. E aí passa a liderança para Josué, eles entram na terra prometida, tomam a terra e vivem lá muito bem por muitos anos. No livro de Juízes, que é o seguinte, mostra que quando eles se desviavam de Deus, eles eram vencidos pelos povos lá em volta da terra e eles ficavam servos. E quando eles se achegavam a Deus, eles venciam os outros povos e ficavam na dominância, mostrando que eles só teriam vitória se eles estivessem na presença de Deus. Depois disso, vem o livro de Ruth, que acontece ali na época dos juízes também, que é uma história muito bonita. E depois vem o livro de Samuel, que foi o último juiz. Então conta como foi o chamado dele, né? Como que ao longo do tempo ele ungiu Saul como rei. Esse rei não agradou depois com o tempo o coração de Deus e como Deus decide mandar ungir a Davi como rei de Israel. E aí Saul acaba perseguindo e tentando matar a Davi e Davi foge para o deserto. Bom, até aqui foi o que nós contamos até o programa passado. Hoje nós vamos entender o que aconteceu com Davi e com Saul. E esse livro de 2 Samuel, ele começa falando sobre a morte de Saul. Eles tiveram uma guerra ali contra os filisteus, Samuel morre, os seus filhos também, inclusive Jonatas, né? E esse livro de 2 Samuel começa com a notícia chegando para Davi de que Saul tinha morrido. Aí Davi fica muito triste, porque apesar de Saul ter perseguido muito ele, como ele era um grande homem de Deus, ele tinha os princípios de Deus, ele se sentiu assim triste porque o ungido de Deus morreu, porque o rei de Israel morreu, porque o seu amigo Jonatas, filho de Saul, tinha morrido, e conta ali a tristeza que ele sente e mostra também que ele foi aclamado rei, porque ele era muito considerado. Ele era considerado o mais poderoso, tanto que por causa disso que ele teve que fugir do rei, porque o rei tinha inveja dele. Então ele que foi lá lutar com Golias, né, que venceu aquele gigante, ele que vencia nas tropas lá das guerras, os filisteus, então ele era muito considerado e ele foi aclamado rei de Judá, confirmando uma passagem que mostra que Samuel, muitos anos atrás, tinha ungido aquele pastorzinho de ovelhas para um dia ser rei. E aqui acontece isso. E ele é aclamado rei de Judá. Mas ele é aclamado rei apenas nesse momento, né, apenas dessa tribo de Judá. As outras tribos se reuniram com o nome de Israel e seguiram o reinado do filho de Saul, que era Isbosete. Só que não era a vontade de Deus, porque Deus tinha ungido Davi para ser o rei. Mas durante 7 anos, Davi reinou em Judá e Isbosete reinou em Israel, até que Isbosete é assassinado pelos seus próprios capitães. E aí os anciãos de Israel, as pessoas mais influentes de Israel, que era o restante dessas outras tribos, vêm para Davi e aclamam ele rei também das outras tribos. Então ele vira o rei de todo Israel. E ao todo ele reinou 33 anos. Aí o livro passa a mostrar as vitórias de Davi contra os filisteus, contra os amonitas, contra os sírios. Ele foi muito bem sucedido no seu reinado, porque ele estava sempre com Deus, era um homem segundo o coração de Deus, ele fazia sempre as coisas deixando Deus ir à frente dele. Tem até uma passagem que eu quero ler para vocês aqui, que está em 2 Samuel 5:10, que diz assim, ó, ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele.
Então você vê que em todos os momentos Deus estava com Davi e ele vencia as guerras e ele era bem sucedido porque Deus estava com ele. Até que. Ah, e também tem uma outra passagem que é assim: vocês se lembram no programa passado eu falei que os filisteus tinham lutado lá contra Israel e tinham levado, no período lá dos juízes, né? E tinham levado a arca de Deus para a terra deles. Período dos juízes, não, comecinho do reinado de Saul, né? E tinha levado a arca para a terra deles. Só que aí foi uma maldição para eles, porque a arca simboliza a presença de Deus e estava na terra do inimigo, então destruiu o inimigo. Eles começaram a ficar doentes, tinham tumores, morriam, e eles devolveram a arca rapidinho. Falaram: não, 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 a gente não quer. Só que essa arca ficou num local longe ali, de onde ficava o rei, de onde ficava ali a população, né? E aí Davi decide trazer essa arca de volta, trazer a presença de Deus no meio deles de novo, né? Então tem essa passagem nesse livro. E quando ele vem, ele fica tão feliz que ele dança ali em frente da arca, ele fica todo feliz e a mulher dele, Mical, repreende ele e fala: onde já se viu um rei com essa postura de ficar dançando lá quase sem roupa na frente do... que acho que estava com calor, tirou o manto, sei lá, né? E você fica dançando ali em frente da arca, você se expôs e tal, e criticou Davi. E Davi tinha feito aquilo de coração para Deus, era uma forma de adoração a Deus. E a Bíblia fala que depois disso ela não teve filhos, porque ela era uma mulher seca, uma mulher, né, amargurada, e falou contra o ungido de Deus. Olha como é perigoso você falar ou fazer algo contra alguém que Deus ungiu, que Deus separou, que Deus ama. Então, a gente não deve falar nada que não seja para edificação. Não devemos comentar sobre a vida dos outros, porque afinal de contas o que interessa é a nossa própria vida, não a vida dos outros, né? A gente que tem que tocar a nossa vida, a gente tem que dar contas ao Senhor do que a gente faz. Com o próximo, a gente só tem que ajudar, não julgar, não comentar, a gente tem que ajudar. E cada um vai dar conta da sua vida para Deus. Foi isso que aconteceu com o Mical aqui. Enfim, fala sobre as diversas vitórias de Davi, que foi um reinado próspero, um reinado, todo mundo tinha medo de Davi, os reis em volta, porque ele era muito poderoso, ele vencia todas as guerras, tanto que a bandeira de Israel, no meio tem a estrela de Davi, né, que era o símbolo ali de Davi, da presença de Deus com Davi. Então ele foi um rei muito próspero, até que ele comete dois pecados muito graves, um adultério e um homicídio. Eu vou contar para vocês como é que foi. Então, esse livro conta que Davi estava lá na varanda do seu palácio, saiu ali para fora no terraço, né? E ele viu uma mulher tomando banho, né? Acho que ela estava tomando banho em algum local atrás da casa, só que dava para ver de onde ele estava, né? E ele se apaixona por essa mulher, que se chama Batseba. E aí ele manda chamar essa mulher, comete um adultério porque ela era casada com Urias e se encontra com essa mulher, fica se encontrando com essa mulher, até que ela engravida. E o marido dela, Urias, tinha ido para a guerra defender Davi, defender o reinado de Davi. E ele, até que ela engravida. E aí ele fala: e agora, o que a gente vai fazer, né? Porque ele vai saber que não foi dele, porque ele tá na guerra, ele não tá aqui. Aí ele mandou chamar lá uns soldados, mandou chamar Urias, e falou: não, ó, vocês ficam em casa um tempo, né? Vocês estão me servindo, fica lá e depois vocês voltam para a guerra, né? Descansem e tal. Aí ele era tão fiel, esse Urias, a Davi, que ele falou: não, de jeito nenhum, eu vou para a guerra, vou terminar isso aqui, depois eu vou para minha casa. Tipo assim, ele queria mostrar lealdade ali ao rei, ele não ia para casa. Aí Davi falou: e agora, o que eu posso fazer? Até que ele teve a ideia de, na guerra, mandar colocar Urias na frente de batalha. E ainda ele fala: e deixa ele sozinho, assim, sabe, ele na frente da batalha. Porque aí o povo vem, ele vai morrer, né? Olha só que pensamento. E, e aí eu vou poder ter a Batseba, né? E olha o que acontece. Isso exatamente ocorre, né? Dele morrer na guerra. E aí ele toma a Batseba como esposa dele. Só que aí o profeta Natan, orientado por Deus, chega para Davi e fala assim: Davi, eu preciso te contar um caso que aconteceu. Ele pode falar. Ele falou assim: olha, tinha um homem que tinha só uma ovelha e tinha um outro que tinha um rebanho, muitas ovelhas. Aí esse que tinha esse rebanho veio e pegou a ovelha desse homem, que só tinha uma, e ainda matou ele.
Aí ele pegou e falou assim, me fale quem é esse homem, porque ele merece ser morto, ele merece isso e aquilo e aquilo. Aí Natan vira para ele e fala assim, este homem é você. Aí ele fica todo chocado, né? E Deus mostrando que aquele homem que só tinha uma ovelha era Urias. Coitado, ele era pobre, ele era um soldado, e ele tinha ali, a única coisa que ele tinha era a família dele, a mulher dele. Aí vem Davi e toma a mulher dele, que é a ovelha, né? E ainda mata ele. Davi fica transtornado. E aí cai a ficha de que ele foi muito maligno. Porque no afã ali da paixão, de resolver as coisas, a pessoa toma decisões que depois ela se arrepende. Né? Quantas vezes a gente, quando está apaixonado, faz coisas que você fala, nossa, como é que eu fiz aquilo? Estava apaixonado, né? Mas ele fez coisas malignas, inclusive esse negócio do homicídio, né? Do Urias. E aí ele fica muito arrependido, muito arrependido. Então você fala, poxa, ele era um homem segundo o coração de Deus e cometeu esses pecados? Cometeu. Porque mesmo a gente amando a Deus, mesmo a gente andando com Deus, a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então não quer dizer que a pessoa não vai errar. Mas o que Davi tinha de bom é que ele se arrependia, ele reconhecia o seu erro, ele tentava mudar, ele se arrependeu muito e se prostrou ali aos pés do Senhor e pediu perdão, e Deus perdoou Davi. Só que ele disse assim para Davi, só que esse filho que está no ventre de Batseba vai morrer. E ele pede muito por esse filho, pede uma noite inteira ali chorando, em jejum, tudo. Não teve jeito, o filho morreu. Que afinal de contas era um filho ali de um fruto que não era bendito, né? De uma união que não era bendita. E esse nenezinho morre na barriga de Batseba. E não estava na barriga não. Perdão, ele já tinha nascido, ele era pequenininho e ele morre. E Davi fica muito triste, muito, mas ele entendeu, ele recebeu de Deus que isso era consequência do seu erro. Mas a partir daí ele continua casado com Batseba, teve outros filhos, inclusive Salomão, que vai ser o novo rei depois, né? Mas ele cometeu isso diante de Deus. E a partir daí acontece uma mudança no reinado de Davi, que eu quero ler para vocês, que está em 2 Samuel 12, acho que é 12:10, se eu não me engano, 12:10, que diz assim, ó, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Então, desde esse episódio que aconteceu com Batseba, Deus fala que a espada, ou seja, a violência, os problemas nunca mais se apartariam da casa de Davi. Deus perdoou Davi? Perdoou, ele foi para o céu, tá bem lá com Deus hoje, só que a partir dali teve consequências do seu erro e a família dele sofreu muito. Depois disso, um dos seus filhos, que era Aminon, estupra a irmã Tamar, olha só. Depois disso, Absalão, que é o outro filho, mata Aminon, porque ele fez isso com a Tamar. Depois disso ainda, Absalão se rebela contra o próprio pai e tenta tomar o reino. E tem várias assim, batalhas ali entre eles, entendeu? Davi não queria batalhar, mas Absalão ficava ali, né? Lutava, até que expulsou Davi para uma cidade mais longe. Enfim, teve toda essa confusão, essa violência, essa espada na casa de Davi. E por fim, Absalão morre numa guerra, que Joabe mata ele quando ele fica pendurado numa árvore, e Absalão morre. Então, quer dizer, a gente cometer erros, Deus perdoa, mas as consequências deles nós vamos viver. Então, muito cuidado, né? Nós temos que tomar muito cuidado ao errarmos, ao tomarmos uma decisão, porque aquilo vai ter consequências, independente ou não de Deus nos perdoar. Depois, no final do livro, fala, Davi faz um cântico ao Senhor, no capítulo 22, é muito bonito lá, né? O cântico de Davi, e as últimas palavras ali de Davi, e também, porque depois, no próximo livro, que é 1 Reis, vai contar sobre a morte de Davi e como Salomão toma o trono, né? E no final ainda tem que conta aqui que Davi acaba fazendo um censo, né, da população. Contar quantas pessoas tem, quantos soldados, quantos podem sair à guerra, e Deus não se agradou disso. Você fala, mas por que Deus não se agradou de um recenseamento, né?
Porque, na verdade, no coração de Davi era assim: olha como o meu reino está próspero, né? Olha quantas pessoas, vamos ver quanto que a gente tem, que força que a gente tem para ir contra as nações que vierem contra nós. Isso mostrou para Deus um posicionamento de Davi confiar no próprio braço, confiar nas próprias forças, em quantas pessoas tinham, em quantos soldados tinham. Até então ele sempre tinha vencido sem precisar de nada disso, né? Sempre confiando no Senhor, sempre colocando Deus à frente, mas agora ele estava ali confiando o quê? Na força do braço. E aí conta aqui o livro que Deus manda uma praga, uma praga não, um castigo por ele ter feito isso, né? Porque ele conhecia Deus a tal ponto para saber que Deus não se agradaria disso. Tanto que o próprio capitão dele falou: mas Davi, por que a gente vai fazer isso, né? Acho que Deus não vai se agradar. Ele, não, que vamos, e cismou que tinha que fazer aquilo. E aí Deus não se agrada. E aí o profeta vem para ele e fala assim: olha, Deus mandou escolher 3 coisas que vão acontecer como consequência disso que você fez: ou a fome na terra, ou a guerra, ou uma peste. Aí Davi fala assim: eu prefiro que seja uma peste que Deus vai mandar, porque eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão do inimigo, porque Deus é misericordioso. E aí ele faz ali um sacrifício a Deus e pede perdão por aquilo que ele fez e aquela praga cessa. Então termina o livro contando essa história. A partir daí, nós vamos começar o livro de Primeira Reis, que vai contar como foi a história desses outros reis que vieram depois de Davi. Do seu filho Salomão, que foi um grande reinado, e depois o que acontece mais para frente. Mas isso fica para a semana que vem. Então, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Pegue a Bíblia e leia. Isso aqui é só um resumo para você ter uma ideia, mas você leia ali os detalhes para você aprender cada coisa. Conforme você vai lendo, Deus vai falando com você hoje, com aquela palavra de tantos anos atrás. Deus ministra na sua vida hoje. Então, não perca as bênçãos que existem na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, até a próxima semana que nós vamos dar continuidade ao estudo dos livros da Bíblia. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e que você tenha uma semana muito feliz, muito abençoada por Deus. Tchau, pessoal. Até mais.